Fala galera, meu nome é Lion Lopes, esse é o canal SL e está começando mais um Jurídico Quê? E depois de muitos pedidos, reclamações e milhares de centenas de comentários falando que no nosso vídeo sobre governança corporativa o áudio estava ruim, que a música, a trilha realmente estava muito alta. Então, Bernardo, dá uma baixadinha na trilha aqui. E realmente o áudio estava um pouquinho ruim no nosso último vídeo. E pra gente corrigir isso depois de alguns anos, né, a gente vai fazer um novo vídeo falando sobre governança corporativa. Então esse é um remake do nosso vídeo sobre governança corporativa. Beleza, pessoal? Espero que nessa qualidade, com áudio novo, vocês gostem aí dessa matéria. Maravilha? Então vamos lá. Bom, então você sabe o que é governança corporativa? Se você ainda não sabe o que é governança corporativa, a gente vai falar um pouquinho hoje. A ideia de governança corporativa surgiu lá na década de 70 através das consequências do famoso caso chamado Watergate. Naquela época se descobriu que empresas estavam fazendo doações ilegais para a campanha de eleição do presidente Nixon. Então a gente vê que isso tem bastante semelhança aos nossos casos aqui no brasileiro, de Caixa 2 e também de doações irregulares para a campanha. E isso já acontece desde lá da década de 70. Em resposta a esse escândalo, o governo norte-americano promulgou, lá em 77, o famoso FCPA, que significa Foreign Corrupt Practices Act. Essa nova regra reformulou como seria o sistema de contabilidade das empresas norte-americanas, gerando um grande debate de como que deveria ser a governabilidade dessas empresas, o que lá nos Estados Unidos ganhou o nome de Corporate Governance. Então lá na década de 70 foi quando nasceu os primeiros indícios de governança corporativa, mas foi durante a década de 90 que a governança corporativa ganhou forma e ganhou força. Em 1999, a OCDE, que é a organização Wait for it. 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 para a Cooperação do Desenvolvimento Econômico, que é um órgão internacional que reúne os principais países industrializados e alguns dos países emergentes, publicou o primeiro Código de Governança Corporativa de abrangência internacional, que foi historicamente importante porque foi o primeiro código a ser endossado pelo FMI. E esse foi o primeiro código de governança corporativa que abordou questões importantes para os acionistas de companhias. Foi o primeiro código que fez previsão de mecanismos de proteção para os acionistas minoritários, fez a previsão também de mecanismos para a transparência da administração das companhias e também fez uma previsão muito importante que é da equidade entre os acionistas, ou seja, o tratamento de forma igualitário para os acionistas das companhias. E por fim, uma grande inovação foi que também foi previsto nesse código que não somente os acionistas são interessados dessa companhia, que também agentes fora dessa companhia, que não são acionistas, também podem ser interessados por essa companhia, o que hoje a gente chama de stakeholders. Ou seja, stakeholders são aqueles agentes que não são proprietários da companhia, que não são acionistas da companhia, mas possuem interesse de como vai ser o funcionamento dessa companhia. Então, lá em 2001, começou a efervescer o debate referente à governança corporativa e qual seria a melhor forma de revolucionar a administração de grandes companhias. E nesse contexto, lá em 2001, saiu uma importante reforma da Lei de Sociedades Anônimas aqui no Brasil, onde já foram incluídos princípios de governança corporativa de como as nossas sociedades anônimas deveriam tomar. Isto foi provavelmente um dos grandes marcos na legislação brasileira para a administração da sociedade e de adoção de melhores práticas de governança corporativa. Lá em 2001 também, a antiga Bovespa, atual B3, também fez um grande movimento sobre melhores práticas de governança corporativa quando ela publicou os seus níveis de listagens na Bolsa. Essas listagens levam em consideração quais são as melhores práticas de governança corporativa que as empresas listadas na Bovespa, na antiga Bovespa, devem tomar.
Então, naquela época foi criada algumas listagens, como Novo Mercado, nível 1, nível 2, e para cada um desses níveis da Bovespa, as empresas devem adotar melhores práticas de governança corporativa. Então, quanto melhor as práticas de governança corporativa que essas empresas adotam, será superior o nível de listagem onde ela vai estar enquadrada. Um ano depois, a CVM, que é o Conselho de Valores Mobiliários, o órgão federal responsável por fiscalizar o mercado de capitais, publicou então a sua cartilha de melhores práticas de governança corporativa. Ali a CVM determinou o que, de acordo com ela, seriam melhores práticas que as companhias de capital aberto no Brasil deveriam adotar. Bom, feito aqui um breve acompanhamento histórico da evolução de governança corporativa, vamos começar a falar o que realmente é governança corporativa. Governança corporativa é uma relação entre os administradores e os proprietários de determinada sociedade. Como se dará também a relação com os conselhos de administração, conselho de fiscalização, auditorias internas e auditorias externas. Além de como deverá ser a relação dessa companhia também com as partes interessadas nessa companhia, os chamados stakeholders. Todos eles juntos vão debater quais seriam as melhores formas dessa companhia atingir o seu objetivo. E aqui cabe fazer um destaque. A governança corporativa ela é importante porque em grandes companhias existe o que a gente chama de separação entre quem é os diretores, quem exerce a administração da companhia e quem são os seus proprietários, os seus acionistas. Então, para que se evite eventuais conflitos de interesse dos diretores, que são as pessoas que vão levar a companhia, que vão executar, ser os diretores da companhia, administrar a companhia, com os interesses dos seus acionistas, as melhores práticas de governança corporativa, ela surge para tentar que todas essas partes que eu falei anteriormente fiquem alinhadas. Sendo assim, a governança corporativa ela é baseada em 4 principais pilares, que são transparência, equidade, prestação de contas e responsabilidade corporativa. Eu vou falar agora um pouquinho de cada uma delas para vocês entenderem. Assim vai acabar ficando muito mais fácil para vocês realmente entenderem o que é a governança corporativa. Bom, o primeiro princípio, que é o princípio da transparência, ele já é um pouco autoexplicativo. O que esse princípio determina? Que todas aquelas atividades relevantes da sociedade, aquelas atividades relevantes da companhia, deverão sempre ser publicadas. Então, se você analisar a nossa legislação das sociedades anônimas e também quais são as obrigações que a própria B3, a antiga Bovespa, determina, para aqueles atos de maior importância, para aqueles atos que chamam de atos relevantes para o mercado, a companhia sempre vai ter que publicar isso. Ela sempre vai ter que ser transparente sobre isso. Então, desde a publicação dos atos relevantes, nomeação de administradores, saídas de acionistas, tudo isso vai ser transparente para o mercado. Já o princípio da equidade determina que todos os acionistas vão ser tratados de forma igual, dentro daquela categoria que eles se encaixam. Então, os acionistas que possuem ações ordinárias vão ser tratados de forma igual, independentemente da quantidade de ações que ele vai possuir. E já os acionistas que são detentores de ações preferenciais, eles também vão ter um tratamento igual. Uma consequência interessante desse princípio da igualdade são alguns mecanismos de proteção a acionistas majoritários e também acionistas minoritários. Uma consequência clara disso são as cláusulas de tag-along, que possuem o objetivo de fazer a proteção dos acionistas minoritários numa eventual alienação do controle de uma companhia. E também a cláusula de drag-along, que faz a previsão de proteção dos acionistas majoritários também numa eventual alienação do controle. Se você não entende ou ficou em dúvida o que é tag-along ou drag-along, a gente tem 2 vídeos, um falando sobre tag-along e outro vídeo falando sobre drag-along. São vídeos antigos, mas eles vão estar aqui no link e são bem interessantes para vocês entenderem o que é o funcionamento de cada uma dessas cláusulas. Bom,
O terceiro princípio é o princípio de prestação de contas. Isso também já é um princípio um pouco autoexplicativo. Significa que todas as contas dos administradores da sociedade, então os seus diretores, eles vão ter que prestar as contas da sua administração todo ano ou em periodicidade definida pela companhia aos seus acionistas. Bem como a própria companhia vai ter que prestar as suas contas para a sociedade e para o mercado. Dessa forma, se busca evitar mecanismos de corrupção interna dentro da companhia, então diretores que vão fraudar eventuais balanços para conseguir superfaturar a sua administração e assim ganhar bônus, e também da própria companhia fraudar ou evitar, pelo menos, né, que a companhia fraude os seus números para que as suas ações recebam uma maior valorização do mercado e o mercado acabe comprando mais ações e assim valorizando o seu valor. Então o princípio da prestação de contas ele tem como intuito, né, que todas as contas relevantes da sociedade sejam publicizadas e também que os diretores e a própria sociedade prestem contas da sua administração e da sua atividade para que o mercado entenda se aquela empresa realmente é saudável e vale a pena eu investir meu dinheiro comprando ações daquela empresa, ou também que se os diretores ou administradores dessa companhia estão fazendo o seu trabalho de forma diligente e legal. E por fim, o último princípio, o último pilar, é o princípio da responsabilidade corporativa, ou o que vem ganhando um nome bem na moda hoje, que é o princípio da compliance. O que é responsabilidade corporativa? O que é compliance? Compliance determina que a sociedade, a companhia, ela deve criar mecanismos de incentivo ao cumprimento de todas as determinações legais que recaem sobre essa companhia e também sobre aquelas normas de autorregulação. Então, quando eu falo no mecanismo de incentivo ao cumprimento, existe um termo em inglês que fala justamente isso, que é o enforcement. A companhia ela tem que criar mecanismos de balanços e contrapesos para que os seus diretores sejam incentivados a cumprir todas as regras que a companhia deve cumprir. Então, esse mecanismo de enforcement, eles são desde sanções até bonificações. E isso, dentro de um plano de governança corporativa, tem que ser muito bem trabalhado, para que realmente seja efetivo o seu plano de governança corporativa. Por quê? Cabe destacar que governança corporativa ele é um ato de autorregulação. Então, tirando aqueles princípios que são previstos na CVM, ou Bovespa, ou B3, ou inclusive na própria legislação das SAs, a governança corporativa também tem uma série de outras regras que é de autorregulação, que a empresa determina que ela vai cumprir aquilo de forma autônoma. Então, o princípio do compliance, de responsabilidade corporativa, é justamente isso. Que a empresa não somente saiba quais são as regras que ela tem que cumprir, mas também que ela crie mecanismo para que todo mundo envolvido dentro da companhia cumpra essas regras, desde o diretor até o nível mais baixo de funcionário que existe dentro dessa companhia. Então vocês me perguntam, Lion, qual é o objetivo da governança corporativa? O objetivo principal de governança corporativa é criar mecanismos onde a administração dessa companhia seja transparente e também seja eficiente. Tu tendo uma administração, uma gestão mais transparente e também mais eficiente, logicamente, as companhias vão se tornar mais atrativas para o mercado de investimento. Então, todas essas grandes companhias que são listadas na Bolsa de Valores, que são as mais valiosas, se vocês identificarem, elas necessariamente possuem programas de governança corporativa. Eu, como investidor, me sentiria muito mais tranquilo e à vontade, sabendo que a administração, que a gestão dessa companhia é transparente, que ela presta conta, que ela está de acordo com as regras que ela deve cumprir. Justamente, eu tendo essa confiança, as ações dessa companhia tendem a se valorizar. E também a governança corporativa, ela tem um intuito de sincronizar, de alinhar os interesses dos acionistas, que são os proprietários da companhia, e de seus diretores, que são os administradores da companhia.
E isso vai ocorrer através de diversos mecanismos, de diversas práticas de governança corporativa, desde normativas legais até normativas de autorregulação. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse nosso novo vídeo sobre governança corporativa. Então, se você gostou, deixa seu like aqui embaixo para nós. Comente aqui embaixo o que vocês acharam desse vídeo. Se inscreva no nosso canal, porque tem muita gente que assiste nossos vídeos, mas não se inscreve. Então, se você assistiu e gostou, se inscreva no nosso canal. Assista nossos outros vídeos aqui no canal. A gente tem diversos vídeos falando sobre cláusulas de governança corporativa e de determinadas outras matérias também. Acesse nosso Facebook, veja o nosso blog. Lá a gente diariamente publica notícias sobre o ecossistema de inovação. Então é bem legal, vale a pena assistir lá. E agora a gente está publicando também artigos exclusivos feitos aqui por advogados do escritório. Então acesse lá que está bem legal. E nos vemos na próxima. Tchau!